Olá, eu sou o Macorati e nessa videoaula eu vou continuar o nosso curso de C#, falando sobre os métodos de extensão da LINQ. Os métodos de extensão, eles permitem que você adicione, inclua tipos existentes sem criar um novo tipo derivado, recompilar ou modificar o tipo original. Por tipo aqui você deve entender classe ou interface, ok? Eles são um tipo especial de método estático, com uma sintaxe açucarada, uma sintaxe especial. Tá? Mas eles são chamados como se fossem métodos de instância do tipo estendido. Os métodos de extensão mais comuns são os operadores de consulta padrão LINQ, que incluem, adicionam funcionalidade de consulta aos tipos enumerable. Então, para dar suporte ao LINQ, novos métodos tiveram que ser adicionados à interface enumerable. E isso foi feito através dos métodos de extensão. Aqui eu relacionei alguns métodos de extensão da LINQ. Os métodos de extensão também são conhecidos como operadores de consulta padrão, ou Standard Query Operators. E eles fornecem capacidade de consultas incluindo projeção, filtragem, ordenação, agregação e outras. Aqui eu listei alguns métodos de extensão para realizar conversão, filtro, modificação, cálculos e outros. Mas vamos ver como os métodos de extensão funcionam, né? Como que eles surgiram. Então vamos pensar, com seus conhecimentos atuais, né? Quais as opções que temos? Quais as opções que você tem para incluir novas funcionalidades em classes e interfaces já existentes? Vamos pensar. Bom, a primeira, eu posso acessar o código-fonte e incluir a funcionalidade diretamente, né? Tudo bem, isso é muito fácil de fazer. Só que para fazer isso, eu tenho que ter acesso ao código-fonte. E isso nem sempre é possível. Segunda, eu posso usar herança para herdar a nova funcionalidade. Ocorre que muitas classes já existentes, elas são seladas, elas não dão suporte à herança. Então, vamos para a terceira opção. Eu posso criar novamente a funcionalidade desde o princípio, mas isso seria muito trabalhoso, complexo e demorado. Agora, mesmo se eu conseguir usar uma dessas opções, eu teria que me preocupar em manter a compatibilidade com as versões anteriores. Então, esse processo acaba se tornando muito complexo e trabalhoso. Então, qual a outra opção que eu tenho para fazer isso? Adivinhou? Se você pensou em métodos de extensão, acertou. Os métodos de extensão, eles fornecem um mecanismo para estender classes, né? Tipos e interfaces. Já existentes, mesmo quando eles não dão suporte à herança. Então aquele problema de não dar suporte à herança é resolvido com novos métodos que podem ser usados como métodos normais de instância. Maravilhoso, sensacional esse recurso. Eles são definidos como métodos estáticos em classes estáticas, onde a utilização do operador this é aplicado ao primeiro parâmetro, que indica qual tipo ele está estendendo. E é isso que o diferencia dos outros métodos estáticos. Então, o primeiro tipo, o tipo do primeiro parâmetro será o tipo que eu estou estendendo. E eu posso aplicar diretamente a objetos de classe e interface que eles estendem. Eu coloquei uma nota aqui que, embora os métodos de extensão são usados como métodos normais de instância, você pode usá-lo, fazer uma invocação estática da classe estática, mas isso não é recomendável. Aqui temos o exemplo de um método de extensão. Geralmente ele é definido em um namespace, e isso é muito importante porque você precisa declarar esse namespace, tá, no seu código quando for usar o método de extensão. Você tem uma classe que tem que ser estática, né,
E dentro dessa classe você vai criar um método estático, que vai ser o seu método de extensão. Neste exemplo eu estou criando um método de extensão conta caracteres. A palavra reservada diz, colocada no primeiro parâmetro, indica o tipo que eu estou estendendo. Então, o meu método de extensão conta caracteres, ele está estendendo a classe string. E aqui eu tenho o código que ele vai receber um texto e vai contar quantos caracteres aquele texto possui. Resumindo, para você criar um método de extensão, você tem que definir uma classe estática dentro de um namespace, é óbvio. Definir uma função estática e pública, um método, né? Nesta classe, com o nome que você deseja e retornar o valor de acordo com a funcionalidade que você quer implementar. E aí você tem que passar o parâmetro do tipo que você deseja estender. No caso aqui eu estou passando uma string, porque o meu tipo de extensão, meu método de extensão, ele está estendendo o tipo string. Note a palavra reservada diz, antes do parâmetro. Isso diz ao compilador que precisamos estender esse tipo. Agora eu vou abrir o Visual Studio. Estou usando a versão Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop e eu vou mostrar como podemos criar alguns métodos de extensão. Eu vou criar um novo projeto, vou usar a linguagem C#, console application, vou definir aqui a pasta C# e eu vou definir aqui, ó, C# métodos de extensão. Então você entendeu que os métodos de extensão, eles estendem uma funcionalidade já existente, de um tipo já existente, né, seguindo algumas regras que eu vou mostrar aqui agora. Eu já falei aqui sobre elas. Então foi criado aqui um projeto, vamos ver a solução aqui do projeto, uma solução de um projeto. Então eu vou criar uma classe, vou criar uma nova classe. Essa classe eu vou chamar aqui, ó, métodos de extensão. Vou colocar aqui Macorati, métodos de extensão. Está criada a minha classe aqui, né? Então ela tem que ser pública e estática, certo? Senão os métodos de extensão não vão funcionar. Então eu já tenho a minha classe, que é o primeiro, né, definir uma classe estática. Agora eu vou criar o meu método de extensão. Eu vou criar um método, o conta caracteres ali. Então esse método ele vai estender a classe string. Anote que a classe string já existe e essa classe ela não pode ser herdada, tá? Eu não posso usar herança nessa classe. Ela é selada, né? Então eu vou criar aqui o meu método de extensão. Ele tem que ser estático, né? Tem que ser público. Ele vai retornar um int que vai ser o número de caracteres que eu vou receber no texto. Aqui no parâmetro eu vou resolver usar a palavra reservada diz, né? Eu vou até aumentar aqui para você visualizar melhor. A palavra reservada diz. E eu tenho que indicar qual é o tipo que eu estou estendendo. É uma string. E aqui é o parâmetro que ele vai receber. Agora, eu vou definir uma variável chamada contador, que vai contar o tamanho quantos caracteres tem no caso aqui o texto. Ele vai incluir espaços também, né? Mas é apenas para você ter uma ideia de como criar um método de extensão.
E agora eu retorno um contador. Criei meu primeiro método de extensão. Eu vou criar outro método de extensão. Vou usar aqui nessa mesma classe, que é Macorati métodos de extensão. Eu vou criar então um public static, o método, né? Int conta palavras. Agora eu vou contar palavras. Então, eu tenho que usar a palavra reservada div, indicar o tipo que eu estou estendendo, e aqui ele vai receber um texto também. Agora eu vou usar aqui, já vou retornar, né? Vou pegar o texto, vou usar o split aqui para separar, e eu vou definir aqui um array de caracteres. E eu vou definir quais caracteres eu vou desconsiderar para contar as palavras. Espaço, vírgula, interrogação. Eu estou usando uma expressão regular. Tá aqui. Aqui eu vou colocar string, split options, remove entries. E agora eu vou contar. Usar o len. Pronto, o código aqui é o menos importante. Então, criei dois métodos de extensão. Os dois estão estendendo a classe string. Um vai contar caracteres, outro vai contar palavras. Eu vou salvar, vou compilar para ver se não tem nenhum erro. Você vê como é fácil criar métodos de extensão. Eu posso criar meus próprios métodos de extensão, como eu estou fazendo aqui agora. Isso foi feito com o link. Ele foi criado esses métodos de extensão na link, né, para dar suporte às consultas dos mais diversos tipos. Então aqui eu mostrei qual foi o processo utilizado. Agora vamos utilizar, né? Vamos mostrar como usa. Eu já criei, compilei, vamos remover aqui qualquer coisa que eu não estou usando. E agora eu vou utilizar. Como é um projeto do tipo console, eu vou abrir aqui. E agora eu vou mostrar como que nós podemos usar esse recurso. Então eu vou definir aqui uma frase, uma variável chamada frase, e eu vou colocar aqui uma frase qualquer. Macorati.net, quase tudo para Visual Basic. Pronto, defini uma frase. Agora eu vou definir um inteiro, que eu vou chamar número de caracteres. Aí eu vou pegar a minha frase, que é uma string, vou colocar um ponto. E olha aqui meu método, conta caracteres, já na classe string. É um método de extensão. Olha aqui, ó, extension e enumerable, né? Então, meu método de extensão conta caracteres, ó, ele retorna um int, é um método de extensão, e retorna um int, vai me contar os caracteres. Esse método não está corretamente implementado, apenas um exemplo. Ele vai contar, vai incluir aqui espaço, né? Então, se você quiser um contar caracteres, você tem que implementar de uma maneira mais correta. Mas o importante aqui é você notar que o método de extensão que eu criei, ele está disponível na classe string.
da mesma forma que os métodos da classe string. Então eu vou colocar o conta caracteres. E agora, opa, aqui é número, né? Número. E agora eu vou colocar número, palavra. Vou contar a palavra, caractere, frase, vou dar um ponto. E aqui eu vou colocar conta, palavras. Da mesma forma, o meu método de extensão está disponível juntamente com todos os demais métodos da classe que ele está estendendo, que é a classe string. Então, conta caracteres, conta palavra, né? Pronto. Agora, para ganhar tempo, eu só vou copiar e colar um código aqui que exibe, né? Na frase temos número de caracteres, número de palavras. Ele vai me dizer quantos caracteres, quantas palavras tem nessa frase. Vamos ver ele funcionando. Olha aqui, ó. Na frase maconite.net quase tudo para a vez, temos 45 caracteres e 8 palavras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então, apenas reforçando para você, ó, a classe string. Estou consultando aqui a MSDN. Olha aqui a definição da classe. Na linguagem C#, ela é uma classe selada. Ela não, você não pode... essa classe ela está fechada para a herança. Você não pode usar herança. Né? Você não pode criar uma instância dessa classe. Tá? No VBNet, a palavra usada aqui para indicar que uma classe ela não pode ser herdada é not inheritable. Tá? Então, mesmo assim, usando os métodos de extensão, eu consigo estender a funcionalidade da classe já existente, mesmo ela estando selada. Ok? Agora, uma coisa que eu quero corrigir que eu falei aqui. Isso aqui não tem nada a ver com expressão regular, tá? Isso aqui, na verdade, é o método string, split, né? E eu estou usando aqui o char, né? New char, que vai retornar um array de strings que contém os substrings nessa instância que são delimitados pelos elementos de um array de caracteres Unicode especificado. Ok? É isso que eu fiz aqui, tá? Estou corrigindo aqui a besteira que eu falei. Vamos então criar um outro método de extensão, só que dessa vez eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar ele em outra classe, tá? Vou colocar aqui, voltar aqui para o tamanho normal para mim. Então aqui eu tinha uma classe estática, método de extensão, Macorati método de extensão. E agora eu vou criar uma outra classe que eu vou utilizar, vou mostrar um outro exemplo de como utilizar o método de extensão em interface. Tá? Então vamos lá. Vou criar uma classe e vou usar o mesmo arquivo, tá? Static class, vou colocar key list extensão. Tá aqui a minha classe. Agora eu vou criar meu método estático. Apenas como exemplo, eu vou criar um método aqui que vai pegar os valores de uma lista, né, definida pela interface list, e vai aumentar esses valores numéricos que está na lista de um determinado valor fixo. Apenas para exemplificar. Então, ó, eu tenho que criar um método estático dentro da classe estática. Eu não vai retornar nada, né? Vou colocar o nome aumenta valor da lista. Então, ó, usar a palavra reservada diz. Tenho que definir o tipo que eu estou estendendo, que vai ser o ilist. E vai ser uma lista de ilist, uma lista de inteiros, que eu vou chamar de lista. E eu vou aumentar de uma quantidade. Aqui ele está reclamando
eu tenho que declarar o namespace System Collections Generics, tá? Da minha interface list. Então tá aqui, eu já acrescentei ali. Então agora eu vou usar um for, né? Para percorrer a lista. Enquanto o for for menor que o número de itens da lista, eu vou fazer a seguinte operação. Vou pegar o item da lista e vou aumentar cada item de uma quantidade. Aqui nesse exemplo, eu estou criando um método de extensão numa outra classe e dessa vez eu estou estendendo uma funcionalidade de uma interface, que é a interface list, mostrando que os métodos de extensão podem ser usados para estender classes e interfaces. Então agora eu vou mostrar como usar esse recurso. Vamos voltar aqui o nosso fonte aqui. Então eu vou definir uma lista aqui, né? Uma lista de inteiros, que eu vou chamar de números. Vou usar o recurso do inicializadores de coleções e vou aqui atribuir valores aqui, ó. 10, 20, 29, 30. Então vou colocar um valor mais fácil de você perceber que a lista foi aumentada. Tá bom, defini aqui a minha lista. Agora eu vou aumentar, vou usar o método de extensão, né? Sem querer eu compilei aqui e executei. Vamos lá. Usar o método de extensão. Então eu vou pegar a lista, que é números. Então vamos ver se eu acho o meu método ali, né? Ó, aumenta valor lista. Tá? Vou até mostrar aqui para você, ó. Ao método de extensão que eu criei, que está estendendo a interface list. Tá? Ele aparece para mim aqui junto com os demais métodos. Aumenta valor lista. Vou passar o valor que eu quero aumentar, vou aumentar um valor de 20. Tá? E agora eu vou percorrer a lista e exibir os valores. Int n números console writeLine. Vou exibir o valor, vou colocar um espaço aqui para não ficar tudo juntinho, né? E aqui eu vou colocar um console readKey para parar a execução aqui, né? Vou colocar aqui só para diferenciar. Usando o método de extensão para list, né? Aumenta valor lista. Vou dar um espacinho aqui, ó, só para não ficar tudo junto. Agora eu vou executar. Primeiro ele vai executar aqui. Se eu não quisesse isso, ó, posso comentar. Vou comentar.
E agora eu vou executar. Olha aqui, ó. A minha lista original possuía os valores 10, 20, 30, 40, 50. No meu exemplo aqui, eu usei o método de extensão aumenta valor lista para aumentar cada valor de 20. Então 10 ficou 30, 20 ficou 40, 50, 60, 70. Mostrando que o meu método funciona. Vamos voltar aqui. Você notou que eu não tive que declarar o namespace aqui do meu método de extensão, porque está tudo no mesmo projeto, né? Eles estão usando o mesmo namespace, está vendo? Mas quero ressaltar que se eu tivesse criado meus métodos de extensão em outro projeto e o namespace fosse diferente, ao utilizar os métodos de extensão, eu teria que referenciar aqui, ó, o meu método de extensão, C# método, eu teria que fazer isso aqui, tá? Aqui, nesse exemplo, isso não está sendo feito porque os métodos de extensão foram criados numa classe que possui o mesmo namespace, né, onde eu estou usando os métodos de extensão. Tá vendo que o meu namespace aqui é o mesmo. Então isso aqui, ó, não precisa ser feito nesse exemplo particular. Então eu creio que você entendeu, né, como funcionam os métodos de extensão, como eles podem ser utilizados. No link você vai encontrar tudo isso pronto, né? E foi assim que eles foram criados, usando esse recurso. O interessante é que esse recurso ele é aderente ao princípio OCP, né? Que é o princípio aberto e fechado, que diz que as suas classes elas devem estar abertas para a extensão e fechadas para a modificação. Do jeito que os métodos de extensão foram implementados, a classe string ela está sendo estendida e eu não estou mexendo em nenhum dos métodos que já existem lá. Isso é aderente ao princípio aberto e fechado, que eu tenho mostrado nas minhas videoaulas no portal macorote.net. Para terminar, nem tudo são flores no método de extensão. Então, não pense que você encontrou a panaceia universal e vai sair por aí utilizando os métodos de extensão à torto e à direito. Então vamos lá, algumas recomendações e restrições para concluir aqui essa videoaula. Você deve usar os métodos de extensão quando for realmente necessário, tá? Não abuse desse recurso. Quando você puder usar a herança e criar um novo tipo derivando do tipo existente, é melhor você fazer isso do que usar os métodos de extensão. Use os métodos de extensão quando realmente você não pode, né, usar a herança, não tem acesso ao código-fonte e assim por diante. Lembra que o método de extensão ele não vai ser chamado se ele tiver a mesma assinatura que o método definido do tipo, tá? Então, se eu tivesse definido o método de extensão com a mesma assinatura de um tipo existente lá na classe string, meu método não ia ser chamado. Os métodos de extensão eles são definidos a nível de namespace, por isso você deve evitar usá-los quando criar uma biblioteca de classes, tá? E agora, você deve evitar definir métodos de extensão em tipos que você não conheça, justamente para evitar conflito, né? Usar a mesma assinatura, né, que vai te causar problemas. Evite definir também dois métodos de extensão, dois ou mais, com a mesma assinatura, mesmo que residam em diferentes namespaces. Tá? Isso é prudência. E canja de galinha não faz mal a ninguém. Você deve definir métodos de extensão em namespaces associados com a característica que eles pertencem. Tá? Aqui não foi um exemplo que eu dei, mas você não vai definir um método de extensão que estende string, né, numa classe onde você faz cálculo numérico. Né? Fica assim meio difícil depois localizar aquele método de extensão. E finalmente, não coloque os métodos de extensão no mesmo espaço de name, ou espaço de nome ou namespace, como tipo estendido.
a menos que seja para a adição de métodos para as interfaces ou para o gerenciamento de dependência. Então essas são algumas restrições. Dessa forma eu apresentei esse conceito importante que a Link utiliza e que agora você já sabe como que eles foram criados e quando você usa o método de extensão, você sabe que ele foi, no caso do link, né, dependendo do método de extensão, nesses exemplos que eu dei aqui, que eu mostrei, eles foram métodos de extensão, né, ou operadores de consulta padrão link, que foram adicionados à interface enumerable. Né? Isso ocorre nessa interface e na interface equeryable. Então era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Até a próxima.